Bem, pessoal, boa tarde. Então, a gente está aqui começando. Na verdade, estamos terminando aqui o cronograma de matemática com o último assunto que a gente tem para estudar, que é a parte de expressões algébricas, ok? Pessoal, então, dentro das expressões algébricas, o que é necessário que a gente venha saber, certo? Dentro das expressões algébricas, primeiro, a gente tem que saber definir uma expressão algébrica. E o que vem a ser uma expressão algébrica? Ó, notem, uma expressão algébrica, pelo próprio nome, como diz, é uma expressão, tá certo? Ou seja, vai dizer algo sendo que vem usando números e letras, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho uma expressão algébrica. Um detalhe da expressão algébrica é que eu não vou ter o quê? O sinal de igual. Se eu colocar um sinal de igual aí, eu vou estar diante do quê? De uma equação, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou estar o quê? Com uma expressão algébrica, sem o sinal de igual. Basicamente, o que eu tenho que saber é isso. A determinação da expressão algébrica. Uma expressão algébrica ela pode ser classificada como sendo um monômio ou um polinômio. Quando que uma expressão algébrica vai ser um monômio? Ó, uma expressão algébrica ela é um monômio quando ela possui apenas um único termo, como 2x, ok? Então, 2x aqui eu vou ter o quê? Um monômio. Outro exemplo, 3x ao quadrado y. Também é um monômio. Ou seja, para caracterizar um monômio, note que não tem nem o sinal de mais, nem o sinal de menos. É apenas o quê? Multiplicação ou divisão, tá certo? Então, aqui é uma expressão algébrica, aqui também é uma expressão algébrica. Eu caracterizo elas com o nome de quê? De monômio, porque tem apenas um termo, tá ok? Também aqui só tem um termo. Quando eu tenho mais de um termo, a gente chama isso aí de polinômio, ok? Então, o que vem a ser um polinômio? São expressões com mais de um termo, tá certo? Por exemplo, 2x ao quadrado mais 3 é um polinômio. Por que é um polinômio? Tem mais de um termo. Quantos termos eu tenho aqui nesse caso? 2 termos, tá ok? Outro exemplo, x ao quadrado mais 3y mais 4. Também vai ser um polinômio. Por quê? Aqui nesse caso tem 3 termos. Então, ó, 2 termos, polinômio, 3 termos, polinômio. Se tiver 4 termos, também vai ser um polinômio. A mais B mais C mais D, tá certo? Note aí que também vai ser um polinômio. E a gente tem, pessoal, que esses polinômios eles possuem uma classificação própria. Quando eu tenho 2 termos, eu estou diante de um binômio. Porque tem 2. 3 termos, trinômio. 4 termos, polinômio. Ok? Então, basicamente, o que eu tenho que lembrar é a classificação, tá certo? Em monômio, binômio, trinômio e polinômio. E também o grau, pessoal. O grau de cada uma dessas expressões aqui. Como é que eu vou calcular o grau? Se for o caso de um monômio, se for o caso de um monômio, eu tenho, por exemplo, 2x ao quadrado y. Como é que eu calculo? O cálculo do grau do monômio é dado pela soma dos expoentes aqui, tá certo? Então, ó, eu tenho, por exemplo, 2 mais 1. Isso aqui vai dar o quê? Terceiro grau, ok? Se eu pegar aqui, ó, x à quarta vezes y à segunda, eu vou ter o quê? A soma dos expoentes, 4 mais 2, isso vai nos dar um monômio do 6º grau, ok? Então, a do monômio é simplesmente somar aqui os expoentes das variáveis. Nota que eu não somei o expoente do 2, que eu sei que é 1, tá certo? Eu somei apenas os expoentes das variáveis. Além disso aí, pessoal, tem que saber também calcular o grau de um polinômio. É praticamente a mesma coisa. Por exemplo, vamos calcular ó, o grau desse polinômio aqui. X ao quadrado mais 3y mais 4. O que eu vou fazer? Eu vou examinar termo a termo o grau, tá certo? Por exemplo, qual é o grau desse termo aqui? O expoente não é 2, então o grau é 2. Qual é o grau aqui? O expoente é 1, então é do primeiro grau. Notem que aqui eu não tenho variável. Se eu não tenho variável, então não tem grau nenhum. O grau aqui vai ser o quê? Grau 0. Aí eu penso, qual é o que tem o maior grau? Não é o 2? Então o grau do polinômio todo é 2. Então qual é o grau desse polinômio? Ele é do segundo
grau. Por isso que a gente tem as equações do primeiro grau, x mais 3 igual a 0, porque aqui também é um polinômio, ó, onde eu tenho o quê? O expoente 1, primeiro grau. Já na do segundo grau, ó, mais 3x mais 4, se eu for investigar o grau de cada um dos termos aqui, eu tenho que o maior grau vai ser 2. Então, é a equação do segundo grau, ok? Bem, gente, sabendo disso aqui, a gente pode começar a ver aqui o valor numérico da expressão algébrica, ok? Então, deixa eu colocar aqui. Valor numérico da expressão algébrica. Pessoal, como é que funciona o valor numérico da expressão algébrica? Ele dá uma expressão qualquer, tipo 2t mais 4 sobre 5. Ele diz que essa expressão, por exemplo, mede o tamanho, vamos colocar aí, o tamanho de um animal de acordo com sua idade, certo? Então, esse tamanho, eu vou chamar de x, é dado por 2t mais 4 sobre 5. Então, o tamanho dele é dado por essa expressão aqui. Quando ele tiver um ano, então, vou botar até aqui o f de t, para lembrar até função. Quando ele tiver um ano, eu no lugar do t vou botar quem? 1. Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes 1 mais 4 sobre 5. O tamanho aqui seria 2 vezes 1, que é 2, mais 4, 9. 9 dividido, no caso, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. 6 dividido por 5, que vai dar o quê? Aproximadamente 1,2. Se a unidade for metro, eu vou ter 1,20 m com 1 ano. Então, o valor numérico nada mais é do que você achar numericamente o que significa isso aqui. E você só vai conseguir se ele lhe der esse valor t, ok? Então, ó, vamos pegar aqui outro exemplo. Por exemplo, ele coloca aí A mais 2 sobre B menos 5. Aí ele quer o valor numérico dessa expressão. Para isso, ele tem que dizer para você quem é A e quem é B. Vamos dizer que ele vai dizer que A é 5 e que B é 2. Então, ó, qual vai ser aí o valor numérico dessa expressão? Vai ficar A, que é quanto? 5 mais 2. E aqui vai ficar B, que é quanto? 2 menos 5. Aqui fica 7 dividido por quem? Menos 3, ok? Então, aí eu vou ter o meu resultado. Mais com menos vai ser menos 7 terços. Se quiser saber qual vai ser o valor decimal, é só dividir isso aqui. Então, o meu valor numérico vai ser igual a 7 terços. Notem que aqui já está na forma irredutível. Então, você não precisa mais passar isso aqui para a forma irredutível. Não dá para simplificar mais, que é como vai estar lá na prova do domingo. Tá certo, gente? Pessoal, sabendo disso aí, sobre o que é o valor numérico, determinando aí o grau e sabendo aí definir o que é um polinômio, o que é um monômio, a gente precisa saber de produto notável e fatoração, tá certo? Então, ó, vamos ver aqui rapidinho o que vem a ser produto notável e fatoração. Só apagar aqui. Dentro aí, pessoal, de produto notável e fatoração, eu tenho que saber o seguinte: quais são os principais produtos notáveis? Eu tenho esse aqui, ó, a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado, ok? Esses aqui são os produtos notáveis, a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado. Eu também tenho a mais b vezes a menos b. Então, os principais aí que eu tenho que lembrar são esses aí, pessoal. Por quê? Eles possuem uma forma que eu levo menos tempo para conseguir aí desenvolver eles, tá certo? Por exemplo, a mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. A menos b ao quadrado vai ficar igual a quem? Quadrado do primeiro menos, porque o sinal aqui é menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente sabendo disso, vai evitar de fazer o quê? Ter, por exemplo, a mais b ao quadrado e fazer a mais b vezes a mais b.
e depois aplicar a distributiva. Isso aqui vai levar um pouco mais de tempo. E até mesmo quando tu vê algum número nesse formato aqui, você vai relacionar que ele pode ser colocado nessa forma aqui, que é o inverso, que a gente chama de fatoração, ok? Então, ó, o primeiro é esse, o segundo produto notável é esse. Então, é interessante também ó, que a gente possa pegar aqui e ver que aqui é o produto da soma pela diferença desses dois termos. Então, aqui a gente chama de produto da soma pela diferença, tá certo? Como é que eu desenvolvo o produto da soma pela diferença? É igual a diferença dos dois ao quadrado. Então, eu vou elevar o primeiro ao quadrado e o último ao quadrado. Isso é muito utilizado naqueles casos de racionalização, quando você tem que racionalizar uma coisa desse tipo aqui, ó. Aqui, para racionalizar, não basta você apenas multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, não. Aqui você tem que multiplicar ó, em cima e embaixo, pelo mesmo denominador, mas com sinal oposto. Então, fica 2 menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3. Quando você faz essa multiplicação aqui, tudo bem. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 3 dá 2 menos 2 raiz de 3. Agora, embaixo, é o produto da soma pela diferença. Então, eu não vou precisar fazer a multiplicação, é só colocar a diferença dos dois ao quadrado. Pronto, tá certo? Então, você racionaliza isso aí, ó, usando aqui essa propriedade. Certo? Racionalizando vai ficar 2 ao quadrado, 4. E esse 2 eu posso cortar com esse índice, fica menos 3. Isso aqui vai ficar 4 menos 2, raiz de 3, sobre 1 que eu não preciso botar. Então, eu apliquei aqui essa propriedadezinha, tá? Então, de fatoração, o que eu preciso lembrar é isso, tá certo? De produto notável. O que eu preciso lembrar é isso. Agora, vamos vir aqui para fatoração, tá? O que vem a ser fatoração, gente? A gente viu até alguns casos em sala que a gente sempre precisa usar fatoração. Fatoração, a palavra, ó, fatoração, significa o quê, pessoal? É a ação de fatorar, certo? Então, isso aqui é a ação de transformar em uma multiplicação. Sabendo disso, por exemplo, se eu tenho 20, como é que eu fatoro o 20? Deixando ele na forma de multiplicação. Pronto, fatorei o 20. É importante fatorar porque eu posso simplificar, tá certo? Eu posso efetuar a simplificação fatorando. Digamos que eu tenho 20 sobre 2. Eu sei que isso é 10, mas eu posso ver também sendo 2 vezes 2 vezes 5 dividido por 2. E aqui eu posso simplificar. Fico com quanto? 2 vezes 5 que dá 10, ok? Quais são os casos de fatoração que eu tenho que lembrar? Os casos de fatoração aí, ó, é o fator comum em evidência, fator comum em evidência, certo? Onde você vai ter aqui um termo que vai ser comum para todos. No caso, o termo que está comum para todos aqui é o x. Então, eu vou colocar o x em evidência e vai ficar 2x dividido por x, que dá 2, 4x ao quadrado dividido por x, que dá 4x, 5x ao cubo dividido por x, que dá 5x ao quadrado. Eu fatorei? Fatorei. Só tinha sinal de mais. Agora apareceu um sinal de vezes, tá certo? Então, aqui, ó, eu usei a fatoração, ok? Vamos lá, outro caso de fatoração. Eu tenho aqui, ó, também o caso do agrupamento. Então, vamos pegar aqui o agrupamento. Que eu tenho 2 mais x, 4 mais y, 2a mais x. Se eu desenvolver isso aqui, pessoal, vai ficar o quê? 2ab. Aqui vai ficar mais 2ay. Aqui eu vou ficar com x vezes b, que dá xb. E aqui vai ficar x vezes y, que dá xy. Note que eu tenho aqui 4 termos. Como eu tenho aqui 4 termos, e só tenho sinal de mais, como que eu vou fazer para voltar para essa forma de multiplicação aqui, que é uma forma fatorada? Qual o artifício que eu vou utilizar para conseguir voltar para essa forma fatorada aí, gente? A gente vai pegar, ó, e
dividir em duas parcelas aqui esse número, tá? E eu vou pegar o que é comum aqui nessas duas parcelas. Por exemplo, aqui, qual é o termo que está em comum? 2A. Então, eu vou botar aqui 2A e vou dividir. 2AB dividido por 2A vai ser quanto? B. 2AY dividido por 2A vai ser quem? Y. Certo? Aqui eu vou botar em comum agora quem, gente? Tem o XB mais XY. Então, eu posso botar o X em evidência aqui nesse caso, não é? Então, ó, vai ficar mais X. Colocando aqui XB dividido por X é igual a B. E XY dividido por X, que vai ser igual a quem? A Y. Então, eu tenho aqui que esses termos estão o quê? Entrando na forma fatorada. Pessoal, nota que para mim fazer aqui por quadrado aqui, certo, por agrupamento, os termos que estão dentro do parênteses têm que ficar iguais. Então, eu pego esses termos e coloco em apenas um parênteses, B mais Y, e o que está fora, ó, eu coloco em outro parênteses. E fica se multiplicando, tá certo? Então, eu fatorei, tá certo? Eu agrupei e fatorei aqui esses termos, tá? Transformei uma soma que eu tinha antes em multiplicação. Fator comum evidência, agrupamento. Uma outra forma de fatoração aí bem conhecida é o trinômio do quadrado perfeito. Vou vir para cá. Ó. Temos aí o trinômio do quadrado perfeito. Então aí, como é que eu vou fatorar por trinômio do quadrado perfeito? Nesse caso, a gente vai ter três termos. Então, nota, no primeiro caso, que é fator comum e evidência, você pode ter quantos termos for. No segundo caso, agrupamento, eu tenho que ter 4 termos. No terceiro caso, eu vou ter 3 termos. Então, ó, digamos que eu tenho A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ok? Gente, o que acontece aí nesse caso? Eu estou querendo fatorar esse trinômio aí. Como é que eu posso fazer essa fatoração? Você tira a raiz do primeiro número, tira a raiz do último número. Sempre vai ser assim. A raiz do primeiro e a raiz do último. E multiplique isso aqui por 2. Por que por 2, professor? É da fórmula, tá certo? Sempre vai ser por 2. Então, vai ficar 2 vezes AB vai ser o resultado. Esse resultado é igual ao termo central? Sim, é. Então, certificou que eu posso usar o trinômio do quadrado perfeito. Como é que eu vou fazer para usar o trinômio do quadrado perfeito? Pego as raízes, que são quem? A e B. Pego o sinal do meio, que é mais, e elevo ao quadrado. Então, nota que o trinômio do quadrado perfeito, ele pode ser fatorado e vira quem? A mais B ao quadrado, ok? Pessoal, além do trinômio do quadrado perfeito, existe uma outra tipo de fatoração aí, que é a diferença aí, ó, de 2 quadrados. Então, vamos pegar aqui. Diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados. Ok? Pessoal, a diferença de 2 quadrados, a gente vai ter o quê? Um número menos o outro, sendo que esses números estão ao quadrado. Como que eu faço para transformar numa multiplicação essa subtração? Tira também a raiz de cada um dos termos, no caso, A, quem vai ser a raiz de A ao quadrado? E quem é a raiz de B ao quadrado? B. E bota um sinalzinho de mais em 1, e depois copia de novo do lado os mesmos termos que você encontrou como raiz. Sendo que um vai ficar com sinal de mais e o outro vai ficar com sinal de menos. Pronto, está fatorado. É só botar dentro de raiz. Ok? Então, eu transformo a minha diferença de 2 quadrados no produto da soma pela diferença. Ok? Então, aí, gente, você tem todos os casos de fatoração. Aí você tem todos os casos de produtos notáveis que pode vir cair na sua prova. Tá ok? Vamos ver só uns exemplozinhos aqui para a gente conseguir concretizar aqui esses raciocínios. Deixa eu só apagar. Então, ó, digamos que eles coloquem isso aqui, uma figura, e pergunta qual o perímetro
da figura abaixo, certo? Aí ele dá a seguinte figura aqui. Ele coloca isso aqui, aí diz que aqui mede 2x mais a, aqui mede 5, aqui mede 4a, certo? E aqui vai ser x mais a. Aí ele pergunta qual o perímetro dessa figura. Pessoal, qual vai ser o perímetro dessa figura? Perímetro eu sei que é a soma dos lados. Então vai ficar 2x mais a, mais x mais a, mais 4a, mais 5. O que eu fiz? Eu simplesmente somei todos os lados. O perímetro é isso, né? Lembrando que só não acontece para o círculo, hein, pessoal? O círculo, como é que eu calculo o comprimento aqui? Que no caso o comprimento é o perímetro do círculo. Vai ser igual a 2πr, tá certo? Aqui, gente, o que eu vou fazer? Só agora somar. Então, uma soma simples. 2x mais x, 3x. A mais 4a, ó, eu tenho que somar os termos semelhantes. Dá quanto? 6a mais 5. Como não tem mais termos semelhantes para somar, o meu perímetro vai ser dado por essa expressão. Agora, digamos que ele disse qual o valor do perímetro para x igual a 1 e a igual a 2. Então, no lugar do x agora eu boto 1 e no lugar do a eu boto 2, ok? Então, ó, qual seria o meu valor numérico aí? Ó? O valor numérico seria 3 vezes x, que é quanto? 3 vezes 1, mais 6 vezes a, que é quanto? A, que é 2, mais 5. Isso aqui vai dar quanto? 3 mais 12 mais 5. Perímetro vai ficar igual a quanto? 20. Então, aqui vai ser o valor do seu perímetro, tá certo? Vai ser o valor total aí desse perímetro aí, tá certo? Dessa figura, ok? Pessoal, então, a gente fica por aqui, tá certo? Tentem revisar todos os assuntos que vocês estudaram, aquelas questões que levam mais assuntos, que possuem aí maior número de assuntos que vocês estudaram para você conseguir revisar seu conteúdo. E desejo a todos aí uma boa prova, ok, pessoal? Eu vou deixar no site também um materialzinho com algumas questões para vocês darem uma olhada, tá bom? Então foi um prazer estar aí com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.